Fala rapaziada, tudo bem? Nesta quinta-feira o Grêmio acertou a contratação de mais dois jogadores para a temporada de 2024. Bora que eu vou te contar tudo sobre os dois novos reforços do Tricolor. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal Quatro Linhas. O primeiro nome, inclusive, que já foi anunciado é do Diego Costa, atacante de 35 anos. Ele construiu, inclusive, a sua carreira lá no futebol europeu e teve fortes passagens no Atlético de Madrid, da Espanha, e no Chelsea, da Inglaterra. Foi extremamente vitorioso nessas duas equipes. Campeão espanhol, campeão da Copa do Rei, né, que é o que equivale à Copa do Brasil aqui no Campeonato Brasileiro, né, a Copa do Rei lá da Espanha. Supercopa da Europa, ganhou Liga Europa, que é mais ou menos o que equivale à Copa Sul-Americana, Premier League, né, Campeonato Inglês, enfim, foi extremamente vitorioso nessas duas equipes. Aqui no futebol brasileiro ele jogou por dois clubes, no Atlético Mineiro em 2021, onde foi muito bem, campeão brasileiro, campeão também da Copa do Brasil, em muitos momentos fez dupla com o Hulk de ataque lá no Galo, e no ano passado, em 2023, chegou para a disputa do segundo turno do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo e acumulou aí uma marca negativa junto com a equipe, né, junto dentro do contexto na derrocada que o Botafogo teve, tá? Por origem, por posição, ele é um 9 de referência e naturalmente já foi esse cara mais centralizado no centro do ataque, de fato, né? Mas em muitos momentos, inclusive no Atlético Mineiro, ele jogou ao lado de um outro atacante, o Hulk, que a gente já citou, então pode fazer essas duas funções dentro da mesma posição, destacando que inclusive ele chega para o lugar do Luis Soares e pode atuar ao lado do JP Galvão, que é um atleta que particularmente eu gosto, acho um bom jogador, não sei se o torcedor gremista concorda comigo, inclusive pode mandar aí nos comentários, tá? Eu separei alguns números do Diego Costa atuando aqui no futebol brasileiro pelo Galo e pelo Botafogo e queria que você prestasse muito bem atenção na quantidade de conversões claras, né, de chances claras de gol. É um atleta que dificilmente perde gols claros, enfim, quando a bola tem a oportunidade ele coloca para dentro. E também um outro detalhezinho, né, a quantidade de duelos ganhos que o atleta teve durante esse período. O Diego, cara, ele se caracterizou bastante, principalmente no futebol europeu, quando ele estava no seu auge físico, né, por ser um centroavante brigador, por ser um cara que não desiste da jogada. Ele é um 9 que bem completo, assim, sabe? Tem a capacidade para jogar de costas, para fazer pivô, também consegue atacar o espaço nas costas dos defensores, pode ser para ganhar a primeira bola, né? Para jogo aéreo, para ter essa capacidade de cruzamento, consegue finalizar com a perna não dominante, com a perna esquerda, consegue finalizar com a perna direita, de cabeça, mas assim, o ponto forte dele era o acabamento da jogada, dentro da área, para empurrar para dentro, para finalizar. A gente sabe que, inclusive, o estilo de jogo, o modelo de jogo do Renato Gaúcho propicia isso, né? Como é um jogo muito condicionado para esse camisa 9, para esse centroavante. Então acho que Cristaldo, os laterais do Grêmio, né? Fábio, Reinaldo, o PP no meio-campo, o próprio Natan, enfim. Acho que esses caras, Soteldo, né? O próprio Dodi, são caras que vão ter que de alguma forma fazer essa bola chegar pro Diego Costa. Muita gente fala que, porra, a temporada dele em 2023 não foi bem. Só que assim, cara, a gente tem que lembrar que a temporada que o Tiquinho vinha fazendo quando o Diego chegou era fenomenal, né, velho? Tanto que na partida que culminou com a demissão do Bruno Lage, né, no empate do Botafogo em 1-1 com o Goiás no Newton Santos, o Tiquinho vinha num momento espetacular e aí o Bruno Lage barra o Tiquinho no banco de reservas para colocar o Diego no time titular e aí foi alvo de muitas críticas, né, porra, era inadmissível colocar o principal jogador do futebol brasileiro naquele momento no banco. Eu, inclusive, concordei, né? Acho que a decisão, ainda acho em 2024 que essa decisão do Bruno Lage foi equivocada, mas não vejo a passagem do Diego Costa individualmente falando ruim, cara. Quando ele entrou, ele foi bem, fez gols importantes contra o Bahia, né, no Newton Santos, enfim, fez outros gols importantes, inclusive contra o Grêmio, né, naquela virada que o Grêmio teve por 4-3 lá em São Januário. Enfim, não acho que a passagem do Diego foi tão ruim assim. Inclusive, eu acho que ele foi bem dentro do contexto, dentro do que
da situação que o Botafogo vivia, né, nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Eu acho muito bom o centroavante. Acho que é um cara que chega, sem dúvida alguma, para assumir a posição do Luis Soares. Obviamente, o Soares é mais jogador que ele. Mas acho que vai ajudar muito. Acho que tem tudo para ser o camisa 9 do Grêmio, o camisa 9 do Tricolor nessa temporada de 2024. O segundo é o meio-campista Duqueiroz, de 24 anos, revelado nas categorias de base do Corinthians em 2021. Mas ele só foi ser peça importante, fundamental na equipe principal do Timão no ano seguinte, em 2022, principalmente nas mãos do técnico Vitor Pereira, quando o Corinthians inclusive chegou até a final, foi vice-campeão da Copa do Brasil daquele ano, acabou perdendo pro Flamengo. E no ano passado, em 2023, no meio da temporada, quando ele estava tendo minutos, estava sendo importante novamente, ele foi vendido ao Zenit da Rússia. Só que na equipe russa foram apenas 16 partidas até acertar o retorno ao futebol brasileiro, até retornar aqui para atuar no tricolor gaúcho. Por origem, o Duqueiroz é naturalmente um volante que pode atuar ao lado de um outro meio-campista, né? Principalmente no sistema 4-2-3-1, que inclusive o Renato utiliza bastante no Grêmio, mas também pode atuar num tripé de meio-campo, ele pode ser esse primeiro cara à frente dos zagueiros, mas também um pouco mais deslocados, um pouco pro lado direito, né? Só que assim, em alguns momentos no Timão, inclusive no Corinthians, na equipe principal também, ele atuou como um lateral direito, tá? Então é um atleta bastante polivalente, que pode fazer várias funções, pode atuar em outras posições também. O mapa de calor do atleta no Campeonato Brasileiro de 2022, quando eu citei que ele foi muito importante, comprova bastante isso. Como um atleta que povoa todos os setores do campo, principalmente nessa região do meio campo, caindo um pouco mais pelo lado direito, principalmente por essa questão de ele já ter atuado como um lateral. Enfim, é um atleta que realmente entrega essas capacidades. Eu separei alguns números do atleta pelo Corinthians em 2022. Queria que você prestasse muito bem atenção na taxa de assertividade no passe dele e também bolas recuperadas que o atleta teve nessa temporada. Enfim, números muito bons para esse meio-campista que teve um bom ano aí retrasado, né? Ele é um volante assim que se caracteriza mais pela questão defensiva do que propriamente ofensiva. Vini, ele é mau jogador por causa disso? Não, vamos com calma. Eu acho que é um atleta que tem boa capacidade de fazer cobertura, né, de cobrir os laterais. É esse jogador, esse volante que faz, na gíria do futebol, esse para-brisa realmente, consegue cobrir pelo lado direito, consegue cobrir pelo lado esquerdo, tem uma pegada na marcação muito forte, né, então ele é forte nos duelos. Quando ele chega para dar o bote, ele vai para incomodar, ele vai para conseguir roubar, sabe o momento certo de dar o bote, o momento certo de saltar a pressão, né? O que é saltar a pressão, Vini? O que tu tá falando? Então imagina uma situação, o meia do adversário recebe de costas. Então o Duqueiroz dá passos para frente para pressionar, para roubar essa bola. Então isso a gente costuma chamar de saltar pressão, de subir pressão, e ele sabe, principalmente em muitos momentos, o momento certo de fazer isso. Com bola nos pés, eu acho um atleta dinâmico, intenso, tem um bom passe curto, né? Não tem uma finalização muito boa, também um passe longo também não me agrada do Duqueiroz, mas é um atleta que tem a capacidade para conduzir, consegue arrastar a marcação conduzindo para ganhar campo, não à toa em muitos momentos jogou como lateral direito para ter essa responsabilidade e para ter mais espaço para conseguir fazer isso. É bom jogador, assim, não sei se no primeiro momento ele chega com a responsabilidade de ser titular nessa equipe do Renato. Acho que o PP é um excelente jogador, acho a vinda do Dodge muito importante, o Cristaldo é um grande atleta, apesar de ser meia e não de fato um volante, mas assim, eu acho um jogador que pode ser importante, que pode ganhar minutos, que pode ganhar oportunidades ao longo da temporada. A temporada é longa, né, velho? O Grêmio tem Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tem o Gaúcho ainda. E o Duqueiroz é muito polivalente, né? Pode jogar como lateral direito em alguns momentos se o João Pedro ou se o Fábio não puderem atuar. Enfim, eu não vejo o lado negativo assim. Se fosse pro Duqueiroz chegar com a responsabilidade para ser titular da equipe, eu ia ficar com o pé atrás e falar, opa, calma aí, vamos com calma, não sei, é depender do contexto, acho que não é o ideal. Mas assim, para compor elenco, para ser importante, para não ter essa responsabilidade de ser o camisa 5 ou camisa 8 titular da equipe, eu acho que pode ajudar e tem tudo para agregar bastante nessa temporada de 2024. E aí, concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, rapaziada, e até a próxima.